Dentro do mundo de Sakamoto Days existe uma organização chamada Associação Japonesa de Assassinos, que no caso seria a JAA. Essa organização é essencialmente um mundo subterrâneo, digamos ali, dentro de si mesma, onde tem um próspero negócio de assassinos de aluguel, completamente desconhecida pela maioria das pessoas do mundo. E dentro da JAA tem um grupo seleto de assassinos conhecidos como a Ordem. Esse grupo é composto só pelos melhores dos melhores, os assassinos mais fortes encarregados de manter a ordem no mundo dos assassinos. E só entra em ação quando as coisas estão realmente fora de controle. O poder e a existência da Ordem são tão evasivos e respeitados que o grupo é considerado de fato uma lenda urbana. Então já se prepara que hoje você vai ouvir cada uma das pessoas que faz parte dessa lenda urbana aí, cara. Vamos de fato explicar a Ordem pra vocês. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. Olha só, família, a cada membro da Ordem tá acima de todos os outros assassinos em todos os sentidos. Inclusive acredita-se que apenas um deles seria capaz de destruir um ramo inteiro da JA. Então nesse vídeo a gente vai abordar cada um desses membros, pra você ter uma noção que os caras são muito diferenciados. E pra abrir a lista nós temos Torres. Torres é um novo membro da Ordem, mas ele possui mais de 50 anos de experiência como assassino, deixando claro que ele não é um novato nessa parada. Ele é obcecado por dinheiro, o que motiva ele praticamente fazer tudo o que ele faz. Ele não cumpre uma missão a menos que ele receba o pagamento adequado para ela, como já foi mostrado em algumas interações com Sakamoto. Mas apesar do Sakamoto ser um alvo prioritário para a Ordem, o Torres se recusou a eliminar ele, até porque a sua recompensa teria que ser autossuficiente, né, para pagar suas dívidas, e Sakamoto não é um cara qualquer, não. A gente já vai falar dele também. Torres é alguém que aproveita todas as oportunidades, seja apostando ou analisando um cenário ao redor dele, e ele nunca machuca ninguém que não interfira de fato diretamente com ele. Na minha opinião, o Torres é um dos melhores personagens dessa série, repleto de figuras divertidas e vibrantes no total. Só que ainda assim, sempre que ele aparece, ele é um cara que rouba a cena sem medo nenhum. Pois é absurdo. Quando ele foi apresentado, muitos pensaram inclusive que o Torres seria só mais um personagem simples, sem muito papel ou até descartável, só que ele provou ser o contrário. Ele utiliza uns blasters de areia em cada mão com força suficiente para destruir veículos, arremessar inimigos longe com impactos absurdos. Desde que ele enfrentou inclusive a Ordem, ele impressionou e superou constantemente outros personagens ali. E ele já derrotou o Sakamoto 5 vezes seguidas sem sofrer um único arranhão, dominando ele completamente, ao ponto que o Sakamoto perguntou diretamente como poderia vencer ele. E o Torres também foi capaz de destruir o martelo do Shiba sem que ele mesmo percebesse o que tivesse acontecido. Tá, com 50 anos de experiência ele também atua como mentor do Sakamoto, mesmo que sem a intenção de realmente ajudar ele. O Torres, na minha opinião, ele é facilmente um dos personagens mais poderosos dessa série, e isso não entra em debate, irmão. O cara é brabo. Depois dele, já que a gente já falou de algumas vezes, temos Sakamoto Taro. O Taro aqui, ele é o protagonista da história, né? Anteriormente conhecido como o maior assassino de todos os tempos. Depois dele conhecer a esposa, ele decidiu se aposentar. O maluco parou e tal, ficou tranquilo, estilo John Wick da vida mesmo, né? Já que ela, a própria esposa, desprezava o ato de tirar vidas, e essa decisão também foi influenciada pela própria compreensão do Sakamoto de que o peso das vidas que ele tinha tirado estava começando a vir, né? Então ele foi forçado a voltar aos mundos de assassinos agora devido à recompensa colocada sobre a cabeça dele. Uma série de eventos que transformaram ele num alvo prioritário para todo mundo. O objetivo atual dele é assumir o controle da Associação de Assassinos japonesa e, cara, reformar ela por dentro, né? Transformar numa rede de supermercados, demonstrando a nova perspectiva da vida dele. Sendo um antigo colega e membro da Ordem também, o que diferencia ele de todos os companheiros é a força do coração dele, tranquilíssimo. Meias lutas, o Sakamoto sempre prioriza a segurança dos inocentes acima de tudo. Ele geralmente luta utilizando força bruta, socos e tal, possui a maior força física, né, de defesa da série inteira e também é capaz de lançar pessoas a metros de distância com os golpes destruidores dele. Praticamente qualquer coisa que arremessem nele também é quebrado, então ele meio que tem um poder absoluto ali de não ser afetado por muitas coisas, pelo menos a maioria delas. Ele apresenta uma resistência impressionante, sendo capaz de suportar vários ataques sem recuar, e a durabilidade dele é considerada uma das maiores da série, perdendo só pro Kashima, né, que é literalmente imortal. Apesar da sua força, a maior fraqueza do Sakamoto é a gentileza excessiva, algo que ele frequentemente compromete nas batalhas dele. Atualmente o Sakamoto parece ter completado o treinamento dele com Torres, alcançado um novo nível aí de grandes nomes dessa série, e ele é conhecido inclusive por lutar com as mãos vazias, usando o ambiente como arma, seja um escritório, ele utiliza
utiliza ali grampeadores, canetas, literalmente é um John Wick, né, que mata os caras com lápis. Enfim, ele sempre encontra uma forma criativa de vencer uma batalha. Mesmo que inicialmente ele pareça ser fraco em comparação com o Torres, nos capítulos mais recentes, né, do mangá, ele já demonstrou um progresso absurdo. Ele consegue até ferir o Torres com só um chute e agora parece mais confiante na capacidade dele de derrotá-lo. Inclusive o Torres já até falou também que o Sakamoto ele tem uma habilidade que ele não estava utilizando plenamente, o que deixou o protagonista um pouco intrigado ali com as suas próprias capacidades. Mas é claro que a gente pode assumir que o Sakamoto percebeu isso até agora, e mesmo sem um detalhe específico, o Sakamoto ele é o único personagem que consegue ir e voltar em um duelo contra Takamura sozinho e sobreviver. Além disso, ele também recebeu um aumento enorme de força quando ele está lutando para matar, algo que raramente a gente vê, mas que é importante considerar aqui. Próximo da lista é o Kamikate. O Kamikate ele é um homem que é chamado de Finn, né? O cara provavelmente um dos personagens mais antissociais e mais misteriosos que você já viu. Ele usa uma capa lá, loucona, que cobre o corpo dele. Parece de fato um soldado, sacou? Característica completamente diferente. Mas o Kamikate prefere manter a distância dos outros. Ele se comunica por meio de placas, né? Com letras, que atira em vez de falar diretamente. Ele basicamente desenvolveu a habilidade de ler o lábio das pessoas com a lente dele de atirador para poder entender o que as pessoas dizem à distância. E o Kamikate acredita que a força vem de fato da solidão, por isso que ele anda sozinho, né? O que contrasta com a mensagem principal dessa série. Não é na verdade isso. Mas ele faz de tudo para poder evitar se conectar com outras pessoas ali ou se importar com elas. É de fato o que um assassino deveria fazer. Apesar disso, ainda assim, Kaoki no final consegue alcançar ele, né, com uma batalha intensa. E como você pode imaginar, o Kamikate é um atirador de elite excepcional também, sendo referido como o maior atirador da história. Ele conquistou esse título não só pela precisão dele absurda, mas também pela habilidade de controlar uma área inteira ali com um único tiro. Ele utiliza muito bem o ambiente a favor dele, ricocheteando as balas e tal, para as superfícies, atingindo vários alvos de forma indireta, e mano, é uma coisa surreal. E mesmo que ele seja especializado em combate de longa distância, o Kamikate também é capaz de lutar corpo a corpo. Tu acha que o cara só fica lá de snipada e se vier alguém atrás dele para matar ele? Isso já foi demonstrado já em algumas outras lutas. Ele consegue facilmente surpreender e neutralizar um oponente também, mesmo depois de perder a batalha, só que o Kamikate ele possui uma fraqueza gritante. Ele é extremamente orgulhoso e se deixa levar pelas emoções, o que acaba se tornando autodestrutivo, né, ao ponto de rivalizar com o orgulho de algumas outras pessoas. E esse traço aí é geralmente o motivo pelo qual ele não aparece com tanta frequência, apesar da força imensa dele. Mesmo assim, o Kamikate ele merece estar nessa lista, porque o Sakamoto Days tem um foco pesado em algumas das classificações de poder que mudam constantemente durante a história. Mas depois do Kamikate nós temos Ryo. Assim como o Kamikate, ele também é facilmente irritável, só que ao contrário do colega, ele consegue manter a calma, a compostura, quando a situação exige, né? Tem que ter seriedade na parada. E esse cara aí, ele é brutalmente leal à associação de assassinos, seguindo as regras à risca, tá ligado? O cara é tão disciplinado que ele se recusou a fornecer qualquer informação pro Sakamoto sobre a sociedade, né? Mas não é um cara que a gente saiba muito, então não dá pra falar de fato. Beleza, vamos pra Osaragi, a única mulher dentro da ordem, um dos maiores prodígios, inclusive, do mundo de assassinos, tá? Mano, antes dela ser recrutada, ela era só uma garota comum que vivia numa fazenda, só que ela era incrivelmente habilidosa. Osaragi ela tem uma personalidade apática e um pouco dispersa. Frequentemente ela consegue se distrair durante as lutas, né, quando pensa em coisas triviais, como sei lá, o que ela vai comer no jantar, mas também é uma pessoa impulsiva, o que pode ser prejudicial tanto para ela quanto para os que estão ao redor dela, como já foi mostrado durante o arco da exposição de arte. A arma principal dela é uma serra circular, usada tanto para combates em curta distância quanto a média distância. Osaragi ela demonstra uma grande habilidade em diminuir a distância entre ela e os seus oponentes, puxando eles, né, com o cabo da serra ali. E apesar da estrutura pequena, né, de ser uma pessoa que não é absurdamente grande, ela tem uma força e uma velocidade absurdas. Só que é a menos experiente dessa lista, né, que coloca ela numa posição mais baixa. Mesmo que as falhas dela não sejam tão prejudiciais no contexto do mundo dos assassinos, né, como dos personagens anteriores que a gente falou, ainda assim ela fica um pouco defasada aqui. Mas beleza, bora pra Kanaguri, que é um dos personagens mais interessantes dessa lista, possivelmente de toda essa série. Ele também é um cara que é difícil de se classificar, é barulhento, extravagante, é obcecado por fazer filmes e faz de tudo para capturar as cenas que ele considera interessantes no dia a dia. Essa obsessão leva ele a ter um nível de atenção muito semelhante aos de pessoas de redes sociais, né, como o Instagram, enfim, dificultando a capacidade dele se concentrar em qualquer coisa ali por muito tempo. Ele acredita que, se ele não tá filmando, a sua vida perde propósito. Cara, ele é de fato um youtuber
assassino, sacou? O Karaguri, ele é um membro da Ordem, mas ele decidiu sair e se unir ao grupo de Uzuki ali para poder registrar as batalhas e o terror, né, que traria um conflito com a JAA. Apesar de ser considerado um cara neutro, ele é visto como inimigo da Ordem por ter traído eles no final das contas. Curiosamente, o Karaguri, ele afirma não ser um assassino, né, e também tem poucas habilidades de combate direto. As capacidades dele são mais relacionadas à criação de filmes, utilizar ferramentas como o claquete, né? Uma câmera que dispara raios e tudo mais de energia. Então a força dele varia muito dependendo da motivação dele, né? Se ele quiser criar um filme perfeito, né? Aí beleza, a batalha é absurda. Isso já aconteceu lá com o Sakamoto, ele até conseguiu manipular toda a situação em prol da filmagem dele, revelando inclusive mais pra frente que o sangue no corpo dele era só uma maquiagem. E a imprevisibilidade também da capacidade dele de dramatizar, de trazer um negócio diferente para as batalhas, tornam ele um personagem único. Mas apesar das peculiaridades, o Karaguri, ele é favorito dos fãs, e Suzuki sabe disso, a razão pela qual ele raramente é visto na história. Temos Yotsumura também, um dos personagens com muitas conexões nessa história. Apesar de quase não ter uma presença direta, o que torna ele infinitamente interessante para todo mundo. Aquele ar de mistério, né, de fato. Ele é o número 2 original da Ordem, um dos membros fundadores da organização. Só que o Yotsumura, ele acabou sendo banido da Ordem dos Assassinos porque ele foi marcado de fato como um traidor por conta do Asaki, que é a principal antagonista dessa série aí, né? Além disso, ele é o pai de Yamane também, que busca a vingança contra ele pela morte da sua mãe. Só que Yamane não sabe sobre a sua mãe, que ela era uma agente dupla, planejando eliminar tanto o Yotsumura quanto ela mesma. Atualmente o Yotsumura, ele trabalha diretamente pro Nagumo, operando ali nas sombras, né, no mundo dos assassinos, e a maioria acredita que ele tá morto, inclusive Sakamoto acredita, mesmo depois de um longo tempo sem aparecer nessa história. Yotsumura era extremamente habilidoso em combate, galera, quando ele enfrentou Shiba, Nagumo e Osaragi juntos. Pois é, o cara é brabo. Apesar dele precisar recuar por algumas razões meio óbvias, né, ele mostrou um domínio da arma principal dele, que era um bastão com lâminas afiadas ali, absurdo. Essa arma permite que ele tenha tanto ataques de longa distância, porque o negócio é longo, né, quanto combates próximos. E mesmo que a força atual dele não seja clara, eles começam... Dá pra presumir que ele no auge era um cara ainda mais poderoso. Agora chegamos a Shiba, que foi um aluno do Yotsumura, cara. Ele foi treinado para se tornar um membro da Ordem. É um homem que valoriza a simplicidade acima de tudo. O Shiba, ele não se preocupa com os detalhes desnecessários que acontecem. Na verdade, ele prefere evitar os assassinatos públicos por considerar eles muito caóticos e problemáticos. E ele lida com qualquer obstáculo de forma direta, sem medo, sem hesitar. Com o progresso dele na história, o Shiba vai começando a refletir mais sobre as pessoas, sobre as circunstâncias ao redor dele. Não seria surpreendente se ele decidisse deixar a Ordem em algum momento dessa história pra gente, então já fica a dica aí. Ele luta exclusivamente com 2 martelos, que são armas simples e bastante eficazes para matar. Os martelos dele não precisam de recarga e causam danos massivos e são altamente adaptáveis em diferentes situações de combate. Shiba possui inúmeros feitos impressionantes, como derrotar o Yotsumura, mais velho, né, sem sofrer muitos danos, e outras coisas também. Ele é aquele tipo de lutador confiável a quem qualquer pessoa apostaria numa batalha. E agora entramos em Kindaka, o outro membro fundador da Ordem, que aparentemente, principalmente em flashbacks, é onde ele aparece. Ele era notavelmente um cara relaxado com lidar com os estudantes de assassinato problemáticos. Preferia convidar eles para a Ordem caso fossem fortes o suficiente em vez de eliminar eles. Atualmente o Kindaka, ele parece estar na margem de conflitos, principalmente ajudando o Nagumo, enquanto todos os outros ganham novos poderes. Ele até recusou Sakamoto como estudante. O estilo de luta dele é mais focado em percepção e velocidade extrema, usando sapatos de alta tecnologia que permitem ele se mover em velocidades absurdas, mesmo enfrentando o Sakamoto, Nagumo, Kon, né, na juventude lá. Ele é um cara que consegue acompanhar e neutralizar os ataques dos 3 juntos facilmente. A única razão pela qual ele perdeu para os alunos foi devido à estratégia combinada dos alunos. Então assim, o Kindaka ele perderia só porque ele continua se distraindo durante as lutas. Esse feito era extremamente importante, porque apenas outro personagem da série conseguiria replicar algo similar, destruindo vários personagens de nível da Ordem ali de uma vez só. E esse personagem é o Takamura, conhecido como o Homem-Bicho-Papão entre todos os assassinos. Mas o Kindaka ele também carrega lâminas que ele nunca utiliza, sugerindo que ele não está lutando na capacidade máxima dele sempre. Pois é provável que ele tenha uma força ainda maior do que a gente consegue ver na série, do que ele mostrou pra gente até agora. Por isso eu considero ele de fato um dos caras mais fortes. Não digo que seja mais forte porque ele ainda não demonstrou tanta coisa 100% pra gente, mas um dia pode ser que seja. E agora entramos em Yoichi Nagumo, o cara que ocupa o 2º lugar de membro mais forte da Ordem. Será? De fato? Vamos ver. O Nagumo ele é o melhor amigo de Sakamoto nessa
nessa série. Mesmo que ele pareça ser um cara misterioso, com diversos planos ocultos, a intenção dele são um pouco duvidosas no início da história. Eventualmente, a gente acaba descobrindo que ele age dessa forma pelo bem dos seus amigos. Felizmente, ele se junta à equipe do Sakamoto nos capítulos mais recentes. O Nagumo ele é um personagem muito brincalhão, muito sarcástico, adora provocar e irritar os outros, mas apesar disso, todo mundo ama ele. E também, ele ama todo mundo, né? Embora nunca admita isso. Ele tem um estilo diferente de luta, o mais poderoso da série talvez, utiliza armas multiferramentas com cerca de 6 formas diferentes, e essas transformações mantêm os seus oponentes em constante alerta, porque a qualquer momento ele pode, pum, fazer uma parada diferente ali, e ninguém consegue prever os movimentos dele. A arma dele pode se transformar em espada, foice, machado, enfim. O Nagumo ele costuma alterar entre elas antes de usar uma lâmina transparente para finalizar os seus alvos de forma inesperada. Além disso, ele tem a habilidade de roubar a aparência com muita facilidade, o que de fato melhora ainda mais a história dele. Então, mano, não tem como. Todo o estilo de luta dele é baseado de fato no engano, algo que reflete o passado dele como espião. Ele acredita que enganar o oponente é a maior força de combate que ele poderia ter. Essa habilidade é demonstrada como ele já conseguiu atingir Taurus com força suficiente para impressionar ele. Taurus é absurdo também. Foi declarado que o Nagumo é um dos 2 membros mais fortes da Ordem, segundo o Uzuki. E embora ninguém saiba com certeza, Uzuki é provavelmente um dos personagens mais enigmáticos e poderosos. Nagumo sempre foi o rival do Sakamoto e continua treinando ali para poder se manter em forma, né, durante os anos que o Sakamoto teve aposentado. Agora tem outros personagens que não foram mencionados aqui por falta de destaque de tela, né, não apareceram muito, mas esses personagens entram nas menções honrosas que eu vou falar. Que eles aparecem brevemente pra gente. Chegando aqui a gente tem de fato a primeira menção honrosa, que seria para Tanabata, ou Tanabata, sei lá, enfim. Esse cara é um músico que age de maneira muito semelhante a Kanaguri, mas ele não tem níveis insanos de ilusão. Apesar disso, ele ataca as pessoas que não entendem a forma de arte dele e utiliza a música como arma. O Tanabata, ele usa uma guitarra, né, o que gera algumas ondas sonoras capazes de manipular todo o ambiente ali, como causar explosões, embueiros, ou imobilizar o oponente enviando ondas de choque para ele. Então ele de fato é um cara interessante. A segunda menção honrosa vai para Oki, o líder da Ordem. Oki é o defensor responsável ali e extremamente rígido, disposto até a morrer para poder compensar os seus erros. Ele é um personagem intrigante, mesmo que a gente saiba muito pouco sobre as habilidades de combate dele, de fato. E por fim, a gente tem o Takamura. Chegamos na personificação de sede de sangue. Takamura é um idoso, né? Um cara que tu olha e fala, putz, ele é frágil e tal, fica andando com a bengala. Não, aquilo ali é uma espada, irmão. No Takamura ele não é nada menos do que a própria definição de assassino implacável. Ele é um homem que ou ele tá cortando tudo que tá no caminho dele, ou ele tá simplesmente sentado, descansando sem fazer nada. Não existe um meio termo pra ele, saca? O Takamura ele também tem um certo desprezo por aqueles que se opõem a JA ou qualquer pessoa que decida ajudar a organização. Pouco ainda se sabe sobre o Takamura também, mas é claro que ele usa a técnica de jutsu com a katana, concentrando golpes incrivelmente poderosos em movimentos muito rápidos de saque, né? Que ele consegue sacar a lâmina muito rápido. Uma característica marcante do Takamura é que quase nada pode impedir os cortes devastadores dele. E isso já foi mostrado pra gente em uma batalha contra o Sakamoto. Então assim, não dá. Ele tentou chutar a lâmina do Takamura para que ele não pudesse puxar a espada da bainha, mas ele simplesmente conseguiu puxar a espada para atacar. Não dá. Se você tentar jogar a espada fora, né, para que ele não possa cortar, ele usa até as balas disparadas contra ele para afiar a espada de novo. Então, não dá, o cara é um nível surreal, não tem como impedir ele de atacar. E o cara, até falam que ele consegue cortar o próprio braço e botar ele de volta no lugar, né, na velocidade da luz. O mais impressionante é que até os tecidos e as células do corpo dele parecem se reconhecer, né, permitindo uma regeneração de maneira perfeita. Então o Takamura ele é imbatível em todos os sentidos. Ele conseguiu derrotar 5 dos melhores assassinos de alto nível aí, incluindo Nagumo, ao mesmo tempo, sem suar. O cara nem não derramou uma gotinha. Mas ainda assim ele foi só derrotado uma única vez. Isso aconteceu com um ataque surpresa de Uzuki, que tinha copiado a sua personalidade e habilidades. Como Nagumo afirma, a única pessoa que pode vencer Takamura é o Takamura mesmo. Ele é sem dúvidas o personagem mais forte da série até agora. E com isso a gente conclui a nossa análise aqui de membros da Ordem e todo o posicionamento deles. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, por mais que a gente falou de algumas coisas que vão aparecer mais pra frente também. Essa aqui é a ideia, sempre complementar tudo aquilo que vocês não sabem e trazer muito mais histórias pra gente. Então se você curtiu o Sakamoto Days, não esquece de deixar o seu likezão aí que ajuda muito a gente e não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra você ficar preparado, porque se vocês curtirem, com certeza eu vou trazer mais Sakamoto Days aqui. Tamo junto demais, família, beijo no coração de vocês e eu vejo vocês na próxima. Valeu!